Galera, possivelmente você já escutou o nome Jesus. Possivelmente num ônibus, ou então você cresceu numa família evangélica, você cresceu num meio que já ouviu muito esse nome, já foi ensinado sobre, ou você ouviu na rua. Possivelmente, muito provavelmente você já escutou esse nome em algum canto. Você pode dizer que conhece Jesus, que já ouviu falar o nome, tem recordação de quem é, sabe mais ou menos de quem é. Só que, no último vídeo, o tema que eu trouxe era se Deus ele é mau. Se Deus ele é aquele ser que todo mundo diz, que algumas pessoas dizem ser, que é um ser que quer ver o circo pegar fogo, é um ser que não intervém no mal, é um ser que colabora para o mal, que criou e aquilo todo. As pessoas geralmente têm essa visão de Deus. E a conclusão que eu cheguei é que, para nós realmente sabermos quem é Deus, nós temos que nos aproximar dele. Temos que criar uma vida de oração, uma vida de leitura da Bíblia, se quisermos conhecer a Deus mais profundamente. E eu estou dizendo isso porque, igual eu falei, muitas pessoas podem dizer o seguinte: eu já ouvi falar de Jesus, eu sei quem é Jesus. Mas você conhece Jesus? Quem de fato Jesus é? Você é um amigo próximo? Você tem intimidade com Jesus? Isso era o que eu queria conversar com vocês hoje. Quem é Jesus? Galera, nós vivemos num mundo que tem diversas religiões, diversas crenças diferentes. E muitas pessoas, elas conhecem Jesus, elas já ouviram falar de Jesus em algum momento da vida delas. Só que a definição de Jesus para elas é algo muito superficial. Algumas pessoas vão dizer que Jesus ele foi um grande homem, foi um homem que ensinou coisas preciosas. Outros vão dizer que Jesus foi um grande profeta, foi um profeta de Deus que pregou a palavra de Deus. Outros vão dizer que Jesus era um maluco, alucinado, um pirado da cabeça. Outros podem dizer que nem sequer Jesus existiu. Outros já podem ter o conceito que Jesus foi um homem exemplar, que ensinou coisas boas, que deu um bom exemplo para as pessoas, para que as pessoas pudessem seguir ele. Um homem digno de receber o Nobel da Paz. Um homem que espalhou o amor pelo mundo, um homem que pregou o amor. Mas essas definições vêm de pessoas que de fato não conhecem a Jesus. São pessoas que não possuem uma intimidade com Jesus, são pessoas que não possuem uma vida devocional, uma vida de oração. São pessoas que conhecem Jesus apenas por ouvir falar. São pessoas que, bacana, Jesus é isso, eu já ouvi de Jesus, mas elas não de fato sabem quem Jesus é. Ou seja, as pessoas hoje em dia, por mais que já ouviu falar de Jesus, elas têm um breve conhecimento de quem foi, tem uma breve definição de quem Jesus é. E assim como muitas pessoas têm uma definição de que Deus foi um homem, é um ser mau, é um ser ruim, isso aqui, outras pessoas têm a definição de Jesus parecida, dizem que Jesus foi um Zé Ninguém. Existem várias definições de Jesus por diversas pessoas diferentes. E existem alguns fatores das pessoas realmente não conhecerem a Jesus. Um deles a gente pode dizer que talvez seja a falta de evangelização. Tem pessoas que ao ouvirem de Jesus, elas vão se questionar, mas por que ele me ama? Por que ele morreu por mim? Do que ele me salvou? Do que ele me livrou? Enquanto cristãos, nós poderíamos estar evangelizando as pessoas, falando de fato quem é Jesus, só que nós não fazemos. Às vezes por vergonha, às vezes por egoísmo, às vezes por não querer falar mesmo, né? Outro motivo é justamente o que eu falei, não tem intimidade. E um outro possível motivo é a questão da dureza no coração. Ou seja, a incredulidade que permanece no coração das pessoas. O texto que eu queria tratar com vocês é o texto de Mateus 16. E pegando um breve contexto de Mateus 16, ali nós vamos ver Jesus sendo interrogado por fariseus e saduceus, que eram os líderes religiosos dessa época, eram os mestres da lei. E aqui nessa parte do texto a gente já vê um grande contexto de incredulidade das pessoas para saber que de fato era Jesus. Já começando com os fariseus e os saduceus chegando até Jesus e pedindo a ele um sinal do céu. Nos mostre um sinal para que possamos crer que o Senhor é o Filho de Deus mesmo. Alguns versículos depois nós vemos Jesus, ele acompanhado dos seus discípulos, e ele faz um alerta, ele fala com os seus discípulos, olha, cuidado com o fermento dos fariseus. E os discípulos, por mais próximos que fossem, eles não tinham esse discernimento espiritual, eles não entendiam o que Jesus queria falar. E eles começam a ficar preocupados, meu Deus, será que Jesus está falando do pão que a gente esqueceu? Meu Deus, a gente fez isso aqui. Aí Jesus ele fala, é sério que vocês não estão entendendo o que eu quis dizer?
É sério que vocês não estão compreendendo o que eu quis dizer? O que eu quero dizer é, cuidado com os ensinos dos fariseus. Porque, galera, os fariseus, eles tinham diversos ensinos que iam contra aquilo que Jesus ensinava. O ensino dos fariseus era algo perigoso. Eles colocavam o seguir a lei como um modo de salvação e vários outros ensinos. E um desses ensinos específicos era justamente pregar e ensinar que Jesus não era o Filho de Deus. Era muito pelo contrário, era acusar Jesus até mesmo de Beelzebu, acusar Jesus de impostor, de blasfemo. Eles eram contra, eles eram incrédulos, duros de coração. Jesus ele fala com os discípulos, olha, cuidado com o fermento, cuidado com os ensinos deles. O fermento aqui era algo que simbolizava algo pequeno, mas que com o passar do tempo ia crescendo, crescendo, crescendo cada vez mais. E esse fermento pode simbolizar a incredulidade. Porque, galera, Jesus até aqui, ele já vinha mostrando muitas coisas que somente o Filho de Deus poderia fazer. Somente um homem enviado de Deus poderia fazer. Jesus, ele já veio provando isso. Jesus, ele já veio falando isso. Se fosse por provas, era mais que claro que Jesus, ele era o Filho de Deus. E as pessoas precisavam crer na sua palavra. A segunda coisa era o legalismo e hipocrisia. Os fariseus eles valorizavam muito as leis humanas acima do que realmente era importante, acima de ser obediente à palavra de Deus. E, além disso, eram hipócritas. Eles condenavam as pessoas por algo que elas faziam, mas eles faziam a mesma coisa. E a terceira coisa era a sua rejeição a Jesus, a sua cegueira espiritual. Eles rejeitavam a Jesus. Rejeitavam Jesus como Filho de Deus por causa dessa cegueira, por causa dessa incredulidade, um coração duro, um coração rígido. Esses ensinos deles confundiam as pessoas. Confundiam as pessoas a respeito de quem era Jesus, da identidade de Jesus. Ao contrário da verdade que dizia que ele era o Filho de Deus. E Jesus alerta os discípulos sobre isso. Ele vai falar, olha, cuidado com os ensinos deles. Só que os discípulos, por mais próximos que fossem, eles não tinham esse discernimento, eles não tinham esse entendimento, e eles achavam que Jesus estava falando de uma forma literal. Até mesmo as pessoas que seguiam a Jesus ainda eram incrédulas, não conseguiam crer, pediam sinais, pediam sinal do céu, eles pediam milagres, eles queriam ver, eles queriam provas. Assim como nessa época, tinham esses falsos mestres, esses homens que tentavam deturpar quem Jesus era, hoje em dia é a mesma coisa, a gente se encontra no mesmo cenário. Existem pessoas querendo ensinar tudo aquilo que a Bíblia fala sobre Jesus, estão querendo ensinar o que Jesus não é, estão querendo distorcer tudo aquilo que Jesus é, anunciando que Jesus não é o Filho de Deus, anunciando que Jesus não é o próprio Deus, dizendo que ele é apenas amor, dizendo várias mentiras sobre a identidade de Jesus. Somos rodeados por esse fermento que tenta distorcer, negar, deturpar quem de fato Jesus é. E a pergunta que eu te faço é, qual tem sido o fermento da sua vida? O que tem agido na sua vida? Qual que tem sido o fermento que vem crescendo aos poucos, que tem mudado a sua visão de quem de fato Jesus é, que tem deturpado a sua visão, que tem mudado o seu conceito sobre Jesus? Jesus, em um momento, ele vai até os discípulos e ele vai questionar, olha, quem as pessoas dizem que eu sou? E eles vão falar, olha, alguns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é um grande profeta, outros dizem que o Senhor é fulano, ciclano. Aí Jesus ele vira em específico para os seus discípulos, aqueles que de fato conheciam ele, aqueles que de fato eram próximos, aqueles que queriam conhecer mais a Jesus. E ele questiona, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E eis que se levanta Pedro, e diferentemente dos fariseus, dos saduceus e das outras pessoas que afirmavam que Jesus era um simples profeta, ou que era um blasfemo, ou que era o próprio Satanás, Pedro ele se levanta e ele diz, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro ele se levanta e ele declara, Senhor, Tu és o Filho de Deus, Tu és o próprio Deus, Tu és o enviado, o Salvador. O Senhor é maior do que um simples profeta, o Senhor é maior do que um líder militar que muitos criam que Jesus iria vir como um grande líder militar. Não, o Senhor é o Filho do Deus vivo, o próprio Deus, o nosso Senhor. A nossa fé em Jesus tem que estar baseada em quem Ele é. Ele é isso. A nossa fé tem que estar firmada nele, a nossa crença tem que estar baseada nesse fato. Não é só por provas, não é pelo que eu tenho que ver para crer, igual os fariseus queriam ver para crer, igual as pessoas queriam ver para crer.
Temos que ter convicção e fé de que Ele é o próprio Filho de Deus, o enviado, para nos libertar do nosso próprio pecado, para nos salvar do nosso próprio pecado, para nos salvar de uma condenação por causa do nosso próprio pecado. Jesus, ele repreende aquela geração, ele fala geração má e adúltera, geração incrédula. E a nossa geração continua a mesma coisa, uma geração incrédula em quem Jesus é, uma geração que não reconhece a soberania, a divindade de Jesus, que prega que Jesus é tudo, menos o Filho de Deus, menos o próprio Deus. Nossa geração continua incrédula, continua má, continua perversa e tem piorado a cada dia. Jesus, ele já havia mostrado com milagres, com o cumprimento das Escrituras, o cumprimento de profetas que já haviam anunciado antes mesmo dele, mostrando que Jesus viria. Mesmo com as Escrituras se cumprindo, mesmo com os milagres acontecendo, eles continuavam incrédulos em quem Jesus era. E hoje não é diferente. Enquanto nós somos incrédulos, não cremos em quem Deus é, não cremos em quem Jesus é. Queremos ver, queremos presenciar, mas nós não nos baseamos pelo que a gente vê, é pelo que nós cremos. É realmente a fé. Mas enquanto os outros não criam em Jesus, enquanto as pessoas duvidavam, enquanto os líderes religiosos ensinavam que Jesus não era o Filho de Deus, Pedro, ele se levanta e ele anuncia: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você que está vendo esse vídeo, se você já ouviu falar sobre Jesus, eu quero te dizer uma coisa: cuidado com o fermento. Cuidado com esse fermento que anda espalhando dia após dia em redes sociais, nas ruas, em ideologias, de que Jesus não é o Filho de Deus. Foi um simples profeta que plantou o amor, um homem que ensinou muito sobre amor. Não, ele é o próprio Deus, o Deus que veio até nós. Em meio a tantas provas históricas, as Escrituras se cumprindo, milagres, nós continuamos incrédulos. A dúvida humana, ela é constante, ela vai continuar. Mas agora eu te convido a de fato conhecer a Jesus. Eu fiz o desafio no último vídeo de ler a Bíblia e orar por uma semana para você se tornar mais íntimo de Deus. E eu continuo com esse desafio. Eu te convido a se tornar mais íntimo de Jesus, a de fato conhecer quem foi Jesus. O ponto da incredulidade não é a falta de provas, é a dureza do coração. É nós abrirmos o nosso coração para Jesus, compreendendo quem de fato Ele foi, quem de fato Ele é. Não temos que querer provas. Se Jesus é realmente Filho de Deus, faz isso. A gente tem que parar de tentar Jesus. Não podemos tentar Ele. Não podemos querer provas. Eu só vou crer se Ele fizer tal coisa. Não, a gente não tem que ter provas, porque a maior prova Ele já fez. A maior prova, a maior ação, Ele já executou. Jesus, Ele já deu o maior sinal possível, a sua morte e a sua ressurreição. Assim como nos tempos dos fariseus, que Jesus não deu sinal para eles por causa dessa incredulidade, ele falou que apenas o sinal de Jonas seria revelado, aqui nós também temos que encarar da mesma forma. A gente não precisa de provas. Nós não precisamos prova aí, Jesus. Não. Nós precisamos de fé para crer no que Jesus já revelou, para crer no que Jesus já fez, que foi morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia, mostrando ali que Ele venceu a morte, mostrando ali que Ele ressurgiu como já estava escrito que o Filho de Deus faria. Ele veio para salvar a humanidade, salvar a gente do nosso próprio pecado. Sabe esse pecado que eu e você cometemos todo dia? Então, nós somos escravos, nós éramos escravos, a gente cometia esse pecado todo santo dia sem conseguir parar. E Ele vem para nos libertar disso. Ele vem para nos livrar de uma condenação que nós estávamos sujeitos por causa dos nossos pecados. Ele vem, Ele morre, Ele se faz homem. E ao terceiro dia, quebrando tudo aquilo que as pessoas consideravam impossível, Ele ressuscita, mostrando aquilo que Ele já vinha falando. Ele ressuscita, Ele mostra que Ele venceu a morte, Ele levanta, e Ele mostra que Ele é o próprio Filho de Deus, que está acima da morte, que está acima de tudo aquilo que nós conseguimos ver. Ele é o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, o próprio Deus que veio, o próprio Deus que voltou aos céus, o próprio Deus que voltará um dia para buscar aqueles que creem no seu nome. Então esse é Jesus, Filho do Deus vivo. Você que está assistindo essa devocional, creia em Cristo como o próprio Filho de Deus, o próprio Deus. Se você não conhecia Jesus, se você está ouvindo agora pela primeira vez, glória a Deus. Saiba que Jesus, Ele veio aqui nesse mundo para morrer por você, te livrar do seu pecado. Ele é o Filho de Deus. E se você já
conhece Jesus, mas era só de ouvir falar, era só por ouvir as pessoas, não conhecia de fato. Mude sua visão agora. Cuidado com esse fermento que está aí nas faculdades, que está aí nas ruas, que está nas redes sociais, que ensinam que Jesus não é o Filho de Deus, porque Ele é o Filho de Deus, Ele é o próprio Deus. Cuidado com esse fermento, cuidado com esses ensinos. Se entregue a Jesus, conheça Ele, se aproxime dEle e chegue à conclusão de que Ele é o Filho de Deus. Que essa palavra possa tocar o seu coração e possa levar você a refletir quem é Jesus. Essa foi mais uma devocional. Muito obrigado por assistir, que Deus te abençoe e valeu, galera!